Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo é Possível Podcast, no Tudo é Possível Finanças. Vocês já sabem, sou Karim Feres, toda semana com convidados interessantíssimos, um mais interessante do que o outro. E nós estamos hoje aqui com mais um episódio do Tudo é Possível Finanças com a W Flow. Eu estou aqui com duas pessoas que eu quero conhecer, estou morrendo de vontade de conhecer, e tem inúmeras perguntas que eu quero fazer para eles. Deixa eu primeiro agradecer a presença do Marcos Matos. Falei certo? Falou certo, Karim, exatamente isso. Obrigado pelo convite, em nome da W Flow, em meu nome pessoalmente. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho desse tema tão interessante que é finanças, planejamento financeiro. Tema muito importante para as pessoas, para as famílias, e do qual eu atuo e gosto muito. Maravilha. Eu que agradeço a gente, a equipe aqui do Tudo é Possível Podcast, que agradece a presença de vocês. Vocês, porque Marcos com U, Matos, e também o Fernando Viveiros. Fernando Alarcon. Fernando Alarcon. Eu confundi, porque eu sei que vocês são uma equipe grande, né? Eu tô confundindo aqui o nome, sobrenome, renda fixa, renda variável, minha cabeça já tá dando pau aqui. Eu quero saber tudo direitinho. Então, Fernando, seja bem-vindo, você também, que eu sei que é o especialista de renda variável. É isso Falei aí. certo? É isso aí. Então tá bom. Obrigado, Karim. Obrigado pela oportunidade aqui da gente conversar um pouquinho sobre finanças, investimentos. Como o Marcos falou, é algo extremamente relevante da gente procurar esclarecer os pontos. Tem muita dúvida pelo caminho, muita gente falando, mas é bom a gente tentar abrir o leque. É a ideia hoje aqui. Exatamente, é isso que vocês estão aqui para isso, e eu quero saber. Bom, primeiro eu quero saber de vocês pessoalmente. Vamos começar do Marcos, que é mais velho, dá para perceber aqui, mas ele deu Cabelo branco não deixa enganar. Você ainda os tem. Então, exatamente. Você ainda. Quem dera eu tivesse meus cabelos brancos. É o que eu falo, o importante é que não caia. Né? Pois é, tô lascado. Ô, Marcos. Eu já tô ganhando os meus. Né? Pois é, não, você tá mais perdendo do que ganhando, viu? Você tá mais na minha linha, Fernando. Deixa eu te perguntar, Marcos. Eu sei que a sua formação não é finanças, você é engenheiro de formação. Sim, exato. Sou engenheiro de produção civil pela PUC do Rio de Janeiro, mas logo no final do curso eu comecei a migrar para a área financeira aí, na qual opção essa que eu não me arrependo de jeito nenhum. Como é que foi essa migração? É até interessante, né? Porque na época da faculdade eu cheguei a estagiar na Fundação Parques e Jardins, no Rio de Janeiro, reforma de praça. O pessoal disse que eu contava folha de árvore, né? Não era bem isso. Então acho que você já começou o financeiro ali, talvez, né? Talvez. E aí eu já percebi que não era aquilo que eu queria. E ainda na faculdade eu tinha uma aula do departamento de economia, que era aula de matemática financeira, e era terça e quinta, 7 horas da manhã. Tinha que acordar bem cedo, né? Que era do Luiz Carlos Ewald, que depois virou o Senhor Dinheiro no Fantástico. É mesmo? E a aula do cara era fenomenal. Aula lotada e tudo. E naquele momento ali eu percebi que eu quero trabalhar em banco. Sério? Ali eu falei, é isso que eu quero. Aula da faculdade? Ali que eu gosto disso, gostei de matemática financeira, eu me dava bem com a matemática. Pessoal que já estagiava em banco lá de terninho, já tirava um dinheirinho, eu falei, opa, tem um caminho interessante por aqui. E aí dentro da engenharia eu migrei para a produção, que já tem um pouco mais a ver com números, com administração, e tô aqui. Não, e tô aqui não. Aí eu tô aqui não, você pulou em uns 20 anos. Uns 30. Uns 30. Eu estagiei em diversos bancos, no Bozano Simon, sim. Aí depois o Santander comprou o Bozano, trabalhei no Santander no Rio de Janeiro. Há 20 anos atrás eu vim para São Paulo, transferido pelo Santander, que foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Trabalhei até 2012 em bancos, e ali eu já percebia, no final da minha trajetória em banco, das dificuldades que as pessoas têm em lidar com o seu dinheiro, em saber o que fazer. E aí eu já comecei a olhar para esse caminho de ajudar as pessoas com seus recursos, suas decisões de investimento. Nesse momento te deu outro estalo, como te deu um ali na aula de faculdade, te deu outro estalo, falando, bom, eu posso ajudar as pessoas, não sabem, estão perdendo dinheiro. Exatamente. Porque naquela época eu estava no Santander apoiando agências bancárias, uma equipe que apoiava as agências em treinamento para gerentes, eventos com clientes e visita a alguns clientes mais específicos. A gente percebia que os clientes têm muito pouca informação e que os bancos normalmente têm um viés que não necessariamente vão no mesmo sentido da necessidade dos clientes. E aí eu percebi que tinha um caminho. Quando eu saí do Santander, eu já era cliente da W Flow,
Ah, você era cliente. Eu era cliente. E você é pessoa física. Eu, pessoa física. E aí, conversando com o Ricardo Chapsky, que você já conheceu, que já esteve aqui com vocês, ele me explicou como é que era o modelo de trabalho da WFlow. Naquela época era um outro nome, mas eu falei, putz, é isso que eu quero da minha vida. Então, você tem a sua carteira de cliente, você assessora eles ao longo do tempo, fazendo um bom trabalho, a carteira vai crescer e você é remunerado por isso. Se os clientes estiverem satisfeitos, você vai estar satisfeito, vai estar sendo bem remunerado por isso. Então, é um caminho que me interessou naquele momento. Não tinha filhos, estava começando um segundo casamento, então eu tinha um contexto pessoal Favorável. que me favorecia. Eu não tinha despesas tão altas, por exemplo, como eu tenho hoje, já com 2 gêmeos em casa. Então... Mas te interrompendo para fazer um acréscimo do que você respondeu, você falou, eu vi que tinha um espaço para eu ajudar as pessoas. Quer dizer, isso te chamou a atenção também, né? Não é assim... Porque eu acho que muita gente vê o cifrão no bolso e não vê isso, né? A gente tem que ver, eu acho isso. Eu vou ajudar as pessoas e vou ganhar. Isso é lindo, Isso, né? exatamente. E é uma coisa de longo prazo, né? Porque se você ajuda e a pessoa percebe que está sendo ajudada, para a maior parte das pessoas que está acumulando capital, ela vai aplicar mais ao longo do tempo. Verdade. Ela vai indicar outras pessoas. Verdade. Então, para o longo prazo, tende a ser algo interessantíssimo para quem quer se dedicar a essa profissão olhando para o longo prazo, que passou a ser o meu caso. Entendeu? Eu sou... eu costumo brincar que é um hobby remunerado, porque as pessoas precisam. Modéstia à parte, eu faço bem, porque eu tenho uma experiência muito grande da época de banco, são quase 30 anos trabalhando com isso. Tenho uma boa remuneração, sou dono da minha agenda, não tem aquele negócio de, o chefe mandou fazer isso, ou o chefe mandou fazer aquilo. E a coisa só tende a crescer ao longo do tempo. Legal demais. Os seus chefes são os clientes, né? E na medida que você os agrada no sentido de, né, você se dá o que eles buscam, que é uma remuneração, uma boa aplicação, enfim. Relacionamento, estar disponível, entendeu? Responder as perguntas. É uma coisa que se constrói ao longo do tempo, a confiança. Né? Eu costumo brincar aqui, talvez você já tenha escutado isso, que lidar com o bolso do cliente é como lidar com a saúde. Né? É algo muitíssimo importante. Então, ao longo do tempo, você vai ganhando essa confiança, conquistando esse padrão junto aos clientes, a tendência é que o negócio se multiplique. Graças a Deus é isso que tem acontecido nesses quase 11 anos aí de profissão. Legal demais, legal demais. E, Fernando, quero saber um pouco de você, da sua história profissional. Você também é engenheiro? Sou engenheiro. Caramba! Os engenheiros, eles têm um péssimo hábito de ficar se enfiando em todos os lugares. Eu sou engenheiro, só que como o pessoal lá trabalha na mesa de renda variável ali na WFlow, o pessoal costuma dizer que eu sou abraçador de árvores, uma piadinha, porque eu sou engenheiro ambiental de formação. Você é engenheiro ambiental. Exatamente. Eu fiz Unesp no interior de São Paulo, faz um certo tempo isso, e mais ou menos parecido com o Marcos, depois de um período assim trabalhando na área, eu falei assim, putz, eu gosto de finanças, eu gosto de olhar para dinheiro, olhar para os números, sempre tive facilidade também com matemática, bastante parecida a nossa história nesse sentido, e eu quis migrar, né? Enfim, trabalhava com o mercado de carbono. Caramba, você estava bem na área ambiental. Estava na área ambiental, era um negócio bastante diferente, né? Emissão de gás de efeito estufa, coisa técnica. Tudo que tá bombando agora. Né? Exatamente. Era um negócio que a gente falava lá atrás, isso daí... Tem trading disso, né? Você negocia esse mercado. Você ficou quanto tempo na área ambiental? Eu fiquei 5 anos, mais ou menos. 5 anos, tá. Não muito também. Não foi tanto tempo, mas especificamente em áreas técnicas, né? E chegou um momento que eu falei, eu não quero mais fazer isso. Um pouco diferente do Marcos, eu tinha a certeza que eu não queria ir para um banco. Eu não queria trabalhar dentro de uma instituição financeira do jeito com que a gente, pelo menos, observava o mercado funcionando. Tradicional. Tradicional, não queria estar engravatado atrás de uma mesa, enfim, perseguindo. Você não sabia o que você queria exatamente, mas sabia o que você queria. Eu sabia mais ou menos o que eu queria, sim, porque saber o que você não quer já é um bom... ajuda muito. Verdade. Mas eu queria também ajudar as pessoas, porque eu estudava muito mercado financeiro, eu sempre gostei muito. Né? Em um determinado momento eu falei assim, porque eu preciso arranjar um jeito de transformar essa vontade em alguma coisa que seja rentável, porque eu quero trabalhar com isso. Só que eu não quero ir para dentro de um banco, eu não queria ter chefe, eu queria empreender. Estava a fim de empreender. E eu tive uma oportunidade grande de começar um trabalho de planejamento financeiro, pessoal.
né, que tem relação com o mundo dos investimentos, mas fala basicamente de pessoas. Foi assim que eu comecei a minha carreira dentro da área financeira. Eu comecei fazendo planejamento financeiro de uma família, de uma pessoa, via de regra de um casal que tem preocupações, responsabilidades, estão preocupados com o futuro, tem o que ganhar e tem o que perder, né? Essa foi a minha intenção. E eu não ia conseguir fazer isso começando uma instituição financeira, né? Porque não necessariamente, como o Marcos comentou, às vezes os objetivos não são os mesmos. Às vezes a instituição financeira está preocupada em te oferecer alguma coisa, um produto financeiro, mas aquilo não necessariamente conversa com a sua intenção da sua vida, que você tem de objetivo para si. E o planejador financeiro, quando começa, ele quer olhar justamente os objetivos da vida de um casal, de uma família, de uma pessoa, né? Uhum. E eu comecei com isso. E ao longo do tempo eu fui migrando para a área dos investimentos, porque eu via que não adiantava nada eu fazer um plano financeiro, sem entrar especificamente no como que significa, como que se faz um planejamento financeiro, mas não adiantava produzir um plano financeiro e chegar com aquele plano financeiro e a pessoa continuar investindo mal, investindo errado, né? Errado, assim, de maneira ineficiente. Sim, podia ser melhor. Podia ser melhor. Sim. E nesse sentido, eu me juntei com outro sócio meu, Pedro, que é um grande amigo, e a gente abriu uma assessoria de investimentos, uma empresa de assessoria de investimentos. E dessa forma a gente começou a assessorar os investimentos das pessoas. Lógico que aí não dava mais para fazer esse planejamento financeiro dessa forma. A gente começou a migrar para olhar para os investimentos das pessoas enfim. E aí você consegue ajudar efetivamente elas a colocar planos que elas têm para o futuro, porque o patrimônio financeiro de uma pessoa é uma parte importantíssima da saúde dela, né? Na prática, o pessoal precisa ganhar da inflação. Ao longo do tempo, ele precisa ganhar desse ser que existe aí, que faz o preço ir aumentando das coisas. A gente precisa ganhar disso, nosso patrimônio precisa ganhar além disso. A gente precisa gerar retorno além disso. E isso é um processo de você passar conhecimento da onde você tem para o outro lado, respeitando o objetivo de vida que às vezes não é o seu, né? E aí você tem que misturar um pouco do o que eu acho do que o Karim acha para a vida dele. Acha pra vida Exatamente. dele. E aí você juntar nisso e trazer o produto financeiro adequado é a parte que a gente brinca que é o legal de fazer. Você fala, isso aqui faz todo sentido para esse cara. Agora eu preciso explicar, tirar a parte técnica da frente que é maçante, chato, e falar assim, por que isso daqui serve para você, meu amigo? Né? Para que isso vai na direção do que você quer? Eu vou pegar esse gancho, porque eu sei que você é o cara da renda variável lá da WShow. E eu vou fazer uma pergunta. O que é a renda variável? Boa. Porque eu desconheço, a gente ouve falar muito, né, em renda fixa, CDB, renda variável. Uhum. Em muitas rodas eu finjo que eu sei, mas eu não sei o que é a renda variável. Vamos lá. Basicamente, na maneira de investir, você tem duas formas, né? Você pode separar os ativos financeiros em dois tipos: renda fixa e renda variável. Renda fixa, você sabe de antemão que existe uma taxa que vai remunerar você. Certo? Essa taxa vai te remunerar, por exemplo, CDB de um banco, eu ia falar isso. remunera CDB, lá então, a 10% ao ano, ou X% do CDI. É uma taxa conhecida que todo mundo sabe que se você ficar até o final do vencimento daquele título, você vai receber aquilo ali, né? E, em tese é isso, né? Na renda variável isso não acontece, ela chama variável porque ao longo do tempo ela vai oscilar o preço da ação, né? Então, por exemplo, uma ação que é uma fração da sociedade de uma empresa, ela possui um determinado valor que está lá no mercado e todo mundo está observando. E nem todo mundo concorda com aquele preço. Então, cada um dá um lance e isso vai fazendo com que o preço varie. Então, ao comprar uma ação, você não tem nenhuma expectativa de no dia seguinte ou em um prazo específico de tempo que aquilo renda 10% ao ano. Para isso, você vai para um CDB. São classificações de riscos diferentes, mas basicamente, de maneira bem simples de dizer, a renda variável você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas você tem uma expectativa futura positiva. Na renda fixa, você, via de regra, já tem contratado até o final do período que você vai estar naquela aplicação, aquela taxa que foi compactuada. Você deu o exemplo de... Espero não ter falado difícil. Mas... sim. Você deu o exemplo de ação. Renda variável é ação ou tem outras coisas? Tem outras coisas. Mercado de opções. Por exemplo, você investir no dólar, né? O dólar oscila, né? É uma moeda. Ela oscila ao longo do tempo. Portanto, também é um ativo de renda variável, né? Uma opção, que é uma estrutura, é um derivativo que deriva de um ativo
que ativo é esse? Uma ação, por exemplo, ele também é um produto de renda variável. Existem inúmeros produtos de renda variável. Criptomoedas. As criptomoedas, por exemplo, mais também. recentemente. Mas basicamente são aqueles ativos que você não consegue ter certeza do que vai acontecer com ele no futuro. Exatamente. E assim, ele tem um risco maior, não é muito arriscado. Qual é a análise de risco que vocês fazem, dependendo da pessoa da carteira? Como que funciona isso? Vamos lá. Essa é uma pergunta bastante boa. Fiz várias, né? Numa só, fingindo que é uma só, fiz várias. Então a gente costuma dizer que depende de muitas coisas, mas eu vou tentar ser mais fechado aqui na resposta. Porque, assim, existem ações, empresas que estão começando o seu processo de desenvolvimento. Né? Então, uma empresa que não é consolidada. Imagina um banco grande, como a gente tem vários bancos no Brasil, bastante consolidados, todo mundo conhece o nome. Né? Essas são empresas que você não vai imaginar, por exemplo, posso falar nomes, né? O Itaú, a gente não vai ver o Itaú duplicando de tamanho em 2 anos, em 3 anos, porque ele já é um colosso. Por outro lado, a chance de quebrar é minúscula. É bastante reduzida, exatamente. Né? Agora, você tem empresas menores que estão trabalhando em áreas específicas de setores da economia, né, que elas podem ter um potencial explosivo de geração de valor. Né? Ou seja, elas multiplicarem um palavrão do mercado que é valuation, que é o quanto que ela vale. Né? A soma de todos os ativos dela vale alguma coisa. E isso vai se refletir no preço das ações. Né? Então você vai ter empresas muito jovens que têm uma capacidade de crescer muito grande, né? E aumentar muito de preço, e empresas mais consolidadas. É totalmente diferente você investir numa small cap, que é considerada essas pequenas empresas, small cap de baixa capitalização, de captação baixa, pequeno tamanho, do que uma value cap, que é uma empresa de valor já consolidado, como, por exemplo, um banco, né? Um banco brasileiro, né? Um Bradesco, um Itaú, uma Itaúsa, que é a holding da Itaú S.A. Essas empresas não vão triplicar de tamanho. Então, isso é renda variável. Você tem ações diferentes e, dentro dessas ações, riscos muito diversos entre eles. Né? Consegui ajudar aqui? Conseguiu. O Marcos quer complementar. Só complementar com a coisa que muitos clientes perguntam, que é importante. Se tem risco, eu não quero. O que é o risco, né? Quanto maior o risco de um ativo, mais o preço desse ativo vai variar em relação a uma média. Ou seja, mais chance de você ter que ganhar também. Exatamente. Você pode ganhar mais, como é natural, né? Você vai assumir mais risco, você pode buscar um ganho maior. Agora, como ele vai oscilar mais, pode acontecer de no momento que você precisar dos recursos, ele está no momento ruim. Baixa. Por isso que normalmente é dito que investimentos em renda variável, para a maior parte das pessoas, deve ser um investimento de prazo mais longo. Que ele possa esperar os melhores momentos para sacar os seus recursos, se assim precisar. Então, a renda fixa ela oscila pouco. A renda variável começa a oscilar mais. No que ele comentou das grandes empresas, pequenas empresas, as grandes empresas vão oscilar mais que a renda fixa, porque são ações. Mas tendem a oscilar menos do que as empresas de menor tamanho. Entendeu? Então, é questão de você olhar e entender, com a ajuda de um assessor ou de alguém que possa lhe informar a respeito, quanto de risco eu tenho nesse investimento. O risco é muito grande ou não é? E normalmente isso é com base no histórico, né? Você consegue ver como é que as ações performaram ao longo do tempo e quanto que elas oscilaram. E você consegue dar uma ideia disso para o investidor. Só complementar uma outra coisa, que eu acho que vai em linha do que o Marcos colocou. Quanto mais risco você agrega, mais tempo você precisa ter. Qualquer investimento pressupõe tempo para maturação. A natureza não dá salto. Né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Então, você precisa de prazo, quanto mais risco você assume. Né? Existe medida que o assessor vai ajudar a determinar qual é a medida de risco que o Karim deveria ter na carteira de investimentos dele. Vai ser totalmente diverso de uma pessoa com 70 anos de idade, muitas vezes. Claro. Né? Isso vai variar, vai depender de uma série de fatores, e a conversa, esse relacionamento que o Marcos comentou, é o que vai definir, ajudar a montar esses pesos, né? Do quanto que vai para lá, quanto que vai para cá, quanto em renda fixa, quanto em renda variável, mas com esse risco maior aqui. Tá? Acho que isso ajuda. Mas eu queria fazer mais 2 perguntas já. Fica à vontade. Primeiro, onde usar a renda variável? E segunda, você mencionou que pelo histórico se vê, mas pelo histórico geral da Bolsa. Ou uma empresa, porque a empresa ela tem a vida dela, tá? A vida da empresa. E isso varia
né? O preço da ação, não sei o quê, bônus, se a empresa está indo bem, se ela está endividada, não sei o quê, não sei o quê. Então aí não é tanto pelo histórico, imagino eu, que seja mais... Você consegue ver isso por ação. Você pega uma ação do Itaú, como ele usou esse exemplo, né? Você pode ver como que a ação do Itaú variou em cima de uma média ao longo do tempo. E aí, com base nisso, você calcula um termo até que é a volatilidade. Aí consegue dizer, as ações do Itaú têm a volatilidade X ou Y. Com ativos financeiros você consegue fazer isso. E com fundos de investimento, que é uma modalidade de aplicação, que você tem fundos de renda fixa, fundos de ações, você consegue ver a variação das cotas ao longo do tempo e saber se você tem mais risco ou menos risco no fundo. E você passa isso para o investidor. Vamos investir aqui num fundo que tem essa volatilidade, ou seja, essa variação ao longo do tempo, ou seja, as cotas vão variar de acordo com esse dado histórico, mas dado que você tem um horizonte mais longo, você pode investir que a tendência é que a gente possa ter um bom resultado. Sempre a tendência, nunca é garantido. Porque pode acontecer um exemplo recente, as lojas americanas, né? A ação que era vista como baixíssimo risco, empresa renomada e tudo, de repente surgiu uma fraude, quem tinha investimento naquelas ações naquele momento perdeu boa parte dos recursos, né? Porque a ação despencou, entendeu? Então, com qualquer investimento, até com a renda fixa, o assessor de investimento, o gerente do banco, ele não pode dizer, garantido aqui que você vai ter, mas na renda fixa o risco é muito menor. Mas também o ganho também é muito menor. O ganho tende a ser menor, né, comparado com outras opções de renda variável. Que no final das contas o justo é isso. Se vamos assumir mais risco, é para que busquemos mais retorno num prazo mais longo. Se fosse para render a mesma coisa, por que eu vou assumir risco? Entendeu? Fernando. Não, isso é interessante porque me faz lembrar algo que a gente acaba comentando para o investidor. A tal da diversificação. Né? Você diversificar entre tipos de investimento diferentes, a gente chama isso de ativos, né? Mas para não ficar chato, é tipos de investimento diferentes. Ter um pouco de fundos de renda fixa, um pouco de ações através de uma carteira de ações. Você não compra uma única ação, de repente. Às vezes faz sentido você ter uma carteira de várias ações, dependendo do quanto de recurso que você tem. Né? Aí você minimiza o risco e ganha na média. E você vai... Para que você quer uma carteira de ações? Para minimizar o risco e para tentar bater uma carteira de ações que já existe, que é chamado de Ibovespa. O Ibovespa, que é o índice de ações brasileiro, ele é uma carteira teórica de ações. Que reúne todas as ações. Que reúne as ações que tem mais volume, mais negociação ali na Bolsa. Né? Então ela é uma carteira que tem lá Petrobras, Vale, Itaú, um monte de gente ali no meio. Né? Você monta uma carteira de ações para você diversificar, inclusive, isso. Porque, às vezes, tem setores da economia que podem estar mais propensos a ter um salto de ganho de valor mais rápido. E não necessariamente esse índice de ações, que é o Ibovespa, vai conseguir responder a esse mesmo retorno que, às vezes, você quer. Então, você ter ações específicas que você acredita que vai fazer sentido para os seus investimentos de longo prazo, um retorno mais satisfatório, às vezes você não precisa comprar só, quando eu digo comprar, é investir só no índice de ações brasileiro. Você pode usar um fundo de ações que vai montar uma carteira e um gestor vai fazer isso para você, alguém especializado nisso. Você pode ter uma carteira de ações onde você verá quais são essas ações, especificamente. Quando você compra um fundo de ações, comprar é investir, né? Em um fundo de ações, você não sabe quais ações estão ali. Verdade. Porque é um modelo proprietário que o gestor tem e todo um método de muita gente trabalhando por trás para definir quais são os cavalos que ele vai apostar, vou dizer assim. E não gosto de dizer, falei apostar, mas aposta é uma palavra ruim, porque a gente não está apostando nada, a gente está lidando com o patrimônio das pessoas por longo prazo, então é um negócio sério. Né? Mas ele tem cavalos que ele vai achar que vão funcionar melhor do que outros. Você pode fazer isso por conta própria, através de uma carteira de ações. E aí, dentro da renda variável, que é uma especialização que a gente lá na WFlow tem, a gente gosta muito de operar utilizando o que a gente chama de hedge. Hedge é proteção. Imagina você, Karim, que não tem muito conhecimento sobre isso. Aí você fala assim, cara, eu tenho... Não preciso imaginar muito. Tá fácil esse quadro tá fácil de imaginar. Eu tenho medo de perder meu dinheiro. A gente ouve isso muitas vezes. Né? Essa frase ela é muito comum. Existem formas da gente utilizar o que a gente chama de operações estruturadas, né? Onde a gente monta uma estrutura com uma ação, mais um derivativo, mais alguns derivativos para proteger a carteira do cliente caso aquele plano de
de que aquele investimento vai dar um bom retorno, ele não funciona. Porque uma ação pode cair. Coisas podem acontecer no meio do caminho, né? Estoura uma guerra na Ucrânia. Vem um evento internacional ou mesmo nacional que você não está contando, né? A menos que você esteja muito preparado para ver aquela oscilação cair às vezes 15%, 20% e você ficar sentado lá, pô, tô confortável aqui. Você tem que ter uma boa dose de conversa lá com o Marcos e ele fala assim, olha, não, mas faz sentido isso aqui. Existem formas ainda assim de proteger. Mas eu não entendi o que é o hedge. Como que protege? Aí eu não quero tornar o negócio técnico. Tá? E eu tô forçando. Senão o pessoal vai sumir ou vai ficar com sono. Mas existem formas de você proteger a perda de valor de uma ação. Você tem, por exemplo, o direito de vender aquela ação a um determinado preço, já contratado previamente. Então, você, ao final de um determinado período... Imagina o seguro do seu carro. É o melhor exemplo. Eu acho que é o melhor exemplo. Você tem o direito de vender o seu carro para a seguradora, que está comprando aquele risco de você, caso o seu carro sofra uma avaria, seja roubado, acima de 70%. Bata. Exato, isso é um seguro. O hedge é um seguro. Entendi. Então, você pode fazer um seguro para a sua carteira de ações, para uma ação específica, para várias delas, ou para todas elas. Se cair, você está protegido em um determinado período de tempo. O seguro do carro não tem uma vigência, geralmente, de 1 ano? Você pode contratar um seguro para sua carteira de ações por 1 ano. Isso que é o hedge? Isso é, por exemplo, o hedge. Você vai pagar por ele. Quando você paga, você está diminuindo o seu ganho. Você tem que tirar alguma coisa do bolso para pagar. Mas pelo menos você dorme tranquilo. Você fala assim, olha, a pior hipótese é eu perder, sei lá, 4, 5% em 1 ano. Pô, eu durmo tranquilo? Durmo. Porque, de repente, em 1 ano podia estar menos 20%. Entendi. Então, você quer arriscar, você quer falar, eu quero ter uma rentabilidade, mas também não quero, eu prefiro não arriscar muito e ter uma segurancinha. Exatamente. Esse é um dos principais trabalhos que a gente faz ali na mesa. É ajudar o cliente a enxergar esse risco que às vezes tem um risco de cauda, que a gente chama, ou um risco que ele não está vendo e que ele tem receio. A gente identifica isso na conversa. Né? Fala, olha, esse cara não está preparado para isso que ele acha que ele está. Então vamos montar uma operação onde proteja ele. Porque no final das contas, tem operação que a gente consegue proteger 100% do patrimônio. Então, o cliente chega lá e coloca X mil reais numa ação. E depois de, sei lá, 1 ano, se aquela ação só caiu, ele sai com 100% do recurso que ele colocou. Né? Isso é importante. Né? Isso sempre é valores brutos, tá? Acho que é importante frisar isso. Então, você consegue criar maneiras de proteger esse cliente, você consegue criar maneiras de remunerar esse cliente, consegue criar maneiras de alavancar a alta. Esse cara pode ter 2 vezes a alta que aquela ação poderia ter. Então, uma ação podia, no período, sobe 10%, na operação ele ganha 20%. Tem como fazer isso. Mas isso são estruturas mais complexas que a mesa de renda variável vai ajudar a ajustar junto com o assessor. Da mesma forma que pode proteger, você pode fazer operações específicas que até aumentam o risco. Tem cliente que é isso, eu quero assumir mais risco, eu acho que tem quase certeza que essa ação vai subir. Então, quero ganhar mais. Dá para fazer também. E daí que veio o divertido, né? Não só na renda variável, como no mundo de investimentos de assessoria como um todo. Porque cada cliente é um contexto, é um objetivo, é um histórico de vida, tem os seus traumas passados que podem influenciar. Então, não tem aquela receita de bolo que vale para todo mundo. Você tem que entender o objetivo do cliente, qual a idade dele, o perfil do cara, qual é o perfil de risco. Tem cliente que é mais novo e é conservador, tem cliente que é mais velho e é agressivo. Eu costumo brincar, tem cliente que é conservador, mas ele pula de paraquedas. Que conservador é esse, né? Então, isso é o divertido também. Você tem que entender, e quando você consegue entender e mostrar para o cliente que você está trabalhando, oferecendo alternativas de acordo com o perfil dele, o que ele busca, aí a sinergia fica perfeita, entendeu? Legal demais. É verdade. A gente costuma falar que a gente faz muita conversa ou presencial ou muito online. A gente costuma dizer assim, o cliente tem que estar confortável na cadeira no final da conversa. Quando você vê o cara se mexendo assim, é que ele está desconfortável, você tem que arranjar uma forma de fazer ele ter conforto e segurança naquilo que ele está fazendo. Isso é uma boa parte do trabalho. Legal demais. Qual vocês diriam que é a importância da educação financeira na vida de vocês e na vida de todo mundo? Eu acho que para as pessoas que percebem isso, infelizmente não são muitas, e quanto mais cedo se percebe essa importância, melhor. Né? Então, uso o meu próprio exemplo, né? Porque, como eu falei, né, quando eu deixei de trabalhar em banco e virei assessor, eu estava saindo do primeiro para o segundo casamento, não tinha filhos ainda, já tinha 40 anos. E tem a boa parte das pessoas, inclusive, que as despesas começam a crescer fortemente
logo no começo da vida profissional, né? Então a pessoa começa a trabalhar, termina a faculdade, começa a trabalhar, a renda começa até a crescer, mas aí já casou, tem filhos, ou é o inverso, né? Aparece o filho depois de casa. Então a despesa acaba sendo muito grande e a pessoa se perde. Quanto antes a pessoa perceber que por mais que ela ganhe, é importante ela salvar dinheiro, guardar dinheiro para o futuro e pensar nos seus objetivos futuros, menos difícil vai ser a trajetória para o atingimento desses objetivos. Entendeu? Então, no meu caso específico, sempre me preocupei com isso. Eu sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, tinha... Esse mês que vem eu for demitido. Esse mês que vem eu for demitido. Eu sempre tinha isso na cabeça. E fui acumulando. Isso me ajudou muito nessa transição que eu fiz. E só para terminar, eu fiz muito, faço menos agora, mas eu fiz muito palestra para executivo em transição de carreira. Então, pessoas que saem de empresas, são demitidas e tem um tempinho ali para escutar alguma coisa de planejamento financeiro. É um momento até ideal para conversar com essas pessoas. E eu cansei de ver muita gente que tinha um padrão de vida altíssimo, mas que não guardava dinheiro. E é uma coisa que a gente diz muito nas palestras, né? Que a riqueza é medida em cima do quanto você acumula. Se você ganha muito e gasta muito, você tem um alto padrão de vida. Você não tende a não ser rico. Então, quanto antes as pessoas percebem... E por outro lado, também eu via gente que tinha salários menores, às vezes família grande, que conseguia guardar alguma coisa. Entendeu? Então, quanto antes a família percebe que eu tenho que guardar dinheiro e pensar nos objetivos futuros, é o que eu falei, né? Menos difícil vai ser essa caminhada. Difícil sempre é, né? Mas vai ser menos difícil quando a pessoa é uma família planejada. Legal. Você, Fernando. Não, a educação financeira acho que é um dos temas mais relevantes que deveriam ser tratados e ainda, infelizmente, a gente não tem, de fato, uma forma de fazer isso. Acho que talvez na educação, né? Deveria ser falado em sala de aula. Eu não me lembro, na minha infância, ou mesmo na faculdade, de alguém explicando o que é taxa de juros. Né? Te explicar, entender isso. Então, a gente paga tarifa para banco, nada contra. Não, tudo contra. Eu ia falar, eu sou contra, né? Nada contra, assim, o que eu quero dizer é a pessoa não observar, entendeu? Cada um cuida da sua vida, é isso que eu quis dizer. Sim. Mas a pessoa não saber o que ela está fazendo, Verdade. não saber que aquela tarifa vai ser cobrada e por causa do quê, Verdade. faz com que ela seja refém dela e sem ter uma forma de sair dessa algema. Então, uma das primeiras coisas que se fala em planejamento financeiro é que a pessoa possa construir, seja um casal, uma família, uma pessoa individualmente, isso que o Marcos comentou, uma reserva. Uma reserva financeira inicial para te proteger. É um seguro. Uma reserva financeira, a gente chama de colchão de segurança, reserva de emergência, você pode dar o nome que você quiser. Mas é uma parte dos seus recursos que pode variar, por exemplo, entre 6 a 12 vezes as tuas despesas fixas que você não pode deixar de pagar. Aluguel, escola das crianças, etc. Cada um faz a conta em casa, né, do quanto que é essa despesa fixa, multiplica ela por 6 ou 12. Né, e guarda isso daí num investimento de baixíssimo risco. Né. Esse recurso vai ser necessário para, por exemplo, como o Marcos comentou, perdi o emprego. Eu tenho 6 a 12 meses aqui para manter essas despesas triviais da minha casa, que eu não posso viver sem pedir dinheiro emprestado para alguém ou para um banco e começar a ter um problema com cartão de crédito, a ter um problema de pagar a taxa de juros. Não é inteligente pagar juros quando você não tem recurso. Juros é interessante você pagar para você financiar projetos, por exemplo. Você não compra uma casa própria muitas vezes sem recorrer a um financiamento. Pode ser uma forma inteligente de pagar juros. Existem formas inteligentes de fazê-lo. Né? Agora, a reserva te protege de você pagar um juros no Brasil quase que extorsivo, porque você não soube se planejar minimamente. Eu nunca vi isso ser discutido em escola. Né? Mas era algo que eu aprendia dentro da minha casa. Minha mãe sempre falava disso. Né? Minha mãe sempre explicava pra gente que devia guardar dinheiro. Ela não explicava exatamente o como, mas é um negócio que eu ouvi dentro da minha casa. Né? Então, ela não tinha formação assim, contábil? Não, minha mãe trabalhava em banco. Né? Minha mãe trabalhou em banco. Tinha pouco. Sim, mas não uma formação específica de educação financeira ou qualquer coisa que valha. Verdade, porque deve ter gente que trabalha em banco que não tem essa educação, né? Muita gente. Exatamente. Porque no final das contas é uma conta simples, né? Você saber quanto que você está ganhando, a família. Pois é, basicamente. E quanto você né? está gastando. Pois é. A conta de somar e diminuir, né?
nos processos de planejamento financeiro, fazia uma brincadeira muito rápida quando eu conhecia um casal, via de regra, o casal que vem procurar, né? E perguntava, quanto que você ganha? A pessoa, às vezes, gagueja e não sabe dizer. Aí eu perguntava, bruto ou líquido? O cara não sabe responder. Sério? Bruto ou líquido de impostos. E aí perguntava pro outro, né? Para ela ou para ele, etc. E também não sabia, quanto que vocês ganham juntos? A finança é juntas ou separada? Porque não tem um modelo certo e errado. Quer dizer, não sabe. Mas não sabe. É aí que vem a figura desse advisor, né? Desse consultor, do assessor de investimento específico para investimento, que vai te ajudar a reorientar isso daí e falar assim, olha, peraí, tem conceitos simples que você pode aplicar na sua vida que te ajudam. Então, uma reserva financeira é um conceito simples. Fazer. Se uma parte importante da população brasileira tivesse uma reserva, o país teria outra cara, porque a gente teria poupança. E isso ajuda o país a crescer, etc. Fantástico. A conversa pode ficar bem filosófica. Pois é, bom, eu estou fascinado aqui. É fascinante isso aí, né? E aí, vou aprendendo um monte de coisa que a gente... Vou fazer uma pergunta hipotética, assim, tenho 10, 15 mil reais e quero arriscar para tentar, sei lá, aumentar rapidamente esse capital. Aplico tudo em ações? Ou não necessariamente? Olha, os dois rindo, né? Falando, é a pergunta de $1 milhão? É a pergunta de $1 milhão, porque... Quer responder, Marcos? Por favor. Não, é que, na verdade, essa pergunta vai fazer com que a gente te devolva outras várias perguntas. Exatamente. Como é que esses 10, 15 mil reais se relacionam com o total de investimentos que você tem? É tudo que você tem ou não? Isso é uma parte pequena. Se você perder todo esse dinheiro... Esse é o tipo de pergunta até que está no questionário da XP. Se você perder todo esse dinheiro, tiver uma queda brusca, isso vai trazer muito impacto para você ou não? Então, se é 10, 15 mil reais, não, se eu perder todo esse dinheiro, isso não vai ser problema para mim. Ou você pode ter uma carteira mais agressiva. Outra pergunta importante, você acha que tende a precisar desses recursos daqui a quanto tempo? Daqui a 1 ano, daqui a 3 anos? Ou se ficar 10 anos, não tem problema? Você pode ser mais agressivo também, se o objetivo for mais longevo. Você já investiu em ações no passado? Sim ou não? Sim, como é que foi sua experiência? Ou seja, uma resposta simples... normalmente você está negligenciando ali o objetivo do cliente, entendeu? A gente ri até porque normalmente fazem isso. O cliente diz, eu estou com 50 mil reais aqui, o que eu faço? Um cliente novo, né? Entendi. Opa, nós temos que analisar isso tudo, entendeu? O perfil, entendeu? E às vezes o cliente pode até, vou ligar lá, me indicaram ele, mas vou mandar essa pergunta só para dar uma testada nele. Entendi. Infelizmente, a gente até gostaria que estivesse só testando, mas normalmente, como não tem essa visão... por não ter formação financeira, não ter tido essa... Normalmente surge esse tipo de pergunta. Entendeu? E até aproveitando esse detalhe, acho que uma coisa boa para comentar é que normalmente a gente fala assim... Não, o cliente fala assim, não, esse dinheiro aí é para longo prazo. Quanto que é o longo prazo para você? Um ano. Você vai viver... Você tem 40 anos, você vai viver mais uns 40 anos, se Deus quiser. E longo prazo é um ano é o longo prazo? Né? Mas normalmente é aquela visão imediatista das coisas. Entendeu? 1 ano para investimento é curtíssimo. 1 ano para mim é curto prazo ainda. Mas tem que trabalhar, entendeu? Isso na cabeça deles. É isso, Fernando? Tem alguma acréscimo? Isso, mas eu poderia dizer que eu responderia da seguinte maneira, né? Para que você quer investir 15 mil reais com risco? E silêncio. Espera a pessoa responder. Porque a resposta dela vai ser bastante importante para chegar em tudo isso que ele comentou. Porque aí, muitas vezes, o cliente chega para a gente, faz essa pergunta quase como um teste, porque, dependendo da pessoa, está desconfiada, quer entender o quanto que você sabe. Você trazer ela para uma realidade, deixa eu te ajudar a pensar no teu futuro e tentar mostrar que você entende um pouco de que esse planejamento ele tem que fazer algum sentido para a vida dessa pessoa, faz ela falar assim, não, peraí, acho que vale a pena eu abrir um pouco mais as informações. Pô, quero investir esses 15 mil reais aqui, na verdade, porque assim, eu tenho um filho pequeno e eu queria que ele tivesse alguma coisa lá na frente. Pô, ações é a melhor maneira? Pode ser que sim. Um filho pequeno, vai crescer aí 10, 15 anos, 20 anos. Então você tem tempo para se arriscar. Você pode ter uma carteira de ações, você pode ter um plano de previdência, você pode ter uma série de produtos financeiros que vão nesse sentido. Quais outros objetivos você tem? É o que eu perguntaria. Né? E aí você vai puxando as informações para que essa pessoa possa contar com a sua ajuda. Porque o que a gente tem uma série de conhecimentos guardados em caixas aqui dentro.
A gente vai soltando cada um deles para tentar ajudar a pessoa. É isso que a gente, basicamente, dentro da LabFlow, faz na assessoria de investimentos. Legal, legal demais. Então, olha, a gente está caminhando para o final. Eu adorei mesmo. É fantástico, é sedutor isso, né? Porque a gente fica com vontade de aprender mais, estudar mais. Porque eu reconheço também que... Não sei se eu tô ficando velho, mas aí a gente para sei lá, de analisar. Aí você vai, é isso, vai ganhando e vai gastando, vai ganhando e vai gastando. Não sei se eu sei responder hoje em dia quanto que eu ganho e quanto eu gasto, sinceramente. É uma boa pergunta, hein? Mas enfim. Então eu queria que vocês... depois daqui eu queria conversar mais com vocês, para vocês me darem mais algumas dicas. Mas caminhando para o final, eu queria que vocês, Marcos e Fernando, dessem conselho aqui para essa câmera, para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida e nesse aspecto financeiro, especialmente. Bom, vamos lá, né? Uma frase que eu gosto muito é: a vida é bela, né? Então, por mais dificuldades que tenhamos, você viver, você poder buscar seus objetivos, ver os filhos crescerem, conquistar mais coisas ao longo do tempo é maravilhoso, né? E a melhor forma para você conseguir fazer isso além de trabalhar muito para conseguir remuneração do seu trabalho, ter um bom planejamento financeiro para você poder garantir que ao longo do tempo as coisas aconteçam. E lembrando que à medida que você vai envelhecendo, a tendência é que você queira trabalhar mais, ou pode chegar um momento que você não tenha trabalho em cima do que você sabe fazer ou do que você gosta de fazer. Então, se você tem um bom planejamento financeiro, a tendência é que você consiga atingir seus objetivos ao longo do tempo, né? E como é maravilhoso, de repente, você poder ter uma terceira idade, uma aposentadoria tranquila. Verdade. Sem uma queda de padrão de vida, mantendo as coisas que você fazia, cuidando da sua saúde, que é importante, que vai exigir investimento, né? Então, na vida, efetivamente, tudo é possível. Mas, se você não estiver bem planejado financeiramente, a não ser que você seja uma potência de trabalhar até o final da sua vida e gerar receita... O que é raríssimo. O que é raro, é difícil. E eu tenho 52 anos, eu quero trabalhar bastante. Com 70 anos, muito provavelmente eu não vou querer trabalhar no outro ritmo. Verdade. Pode ser até que eu queira trabalhar, pode ser que a vida me traga alguma coisa que me impeça de trabalhar. Não dá para saber. Então, se você construiu suas reservas, como o Fernando bem comentou, e está bem planejado financeiramente, a tendência é que você consiga manter seu padrão de vida. E temos que lembrar que essa é uma das coisas boas da vida ser bela, né? Que a tendência agora é que a gente viva até 80, 90 anos. Talvez nossos filhos vão viver, na média, a grande maioria, até 100 anos de idade, né? Então, como a vida tende a ser mais longa, a gente vai precisar de mais recursos para subsidiar essa vida mais longa. Mas, efetivamente, é isso. Tudo é possível, mas se você fizer as coisas certas do ponto de vista de finanças, se planejar. Guardar dinheiro para o futuro. Legal demais. Fernando. Olha, diria o seguinte, que acho que uma das coisas mais importantes que o ser humano tem é a vontade, né? Vontade própria, de poder estabelecer o plano que quiser. Eu estava comentando aqui que, especificamente do ponto de vista financeiro, construa uma reserva. Saiba o quanto que você ganha, o quanto que você gasta. Procure metrificar, ou seja, transformar em números, porque esses números eles servem para alguma coisa. Não tem que ser perseguido de uma maneira chata, mas é legal a gente observar o que a gente quer, né? Ter uma reserva financeira, quantificar o que é um futuro, o que eu gostaria de ter quando eu estivesse lá nos 65 anos de idade, qual é o salário que eu gostaria de ter que me remunerasse para que eu tivesse uma qualidade de vida. Observar esses números, essas informações, vai te fazer a começar a procurar as respostas para que você saiba qual é o caminho que você tem que trilhar. Ele não é simples, mas ele é uma caminhada. O investimento ele é feito de retorno, né? Esse retorno ele só vai acontecer se você começar a fazê-lo. Então não dá para você querer se aposentar aos 65 anos de idade e começar isso aos 64. Não dá, você tem bastante tempo para começar. Mas se você ainda é jovem, se você que está assistindo aqui a gente tem como observar isso, tome para si a vontade de observar a própria vida e olhar esses objetivos. Tem gente que quer casar, tem gente que quer morar fora, tem gente que quer comprar um apartamento, tem gente que não sabe nem o que quer, mas todo mundo quer chegar lá na frente em uma situação melhor. O ser humano vive de esperar coisas melhores e fazer coisas melhores. Então, os investimentos vão te ajudar a fazer isso. Ele é um assunto chato, para isso que tem o pessoal de óculos aqui, engenheiros para poder ajudar e assessores do mercado, consultores, etc.,
Mas contem com esses profissionais para que eles possam te ajudar a montar o seu plano e te ajudar a você colocar esse plano de enriquecimento ao longo do tempo. Esse enriquecimento ele não é só financeiro, mas enriquecimento de projetos de vida, fazer as coisas acontecerem, vendo elas acontecendo. É o que o Marcos comentou, a vida é bela e aí tudo é possível, né, nos projetos que a gente tem. Isso. Legal demais. Olha, eu só vou fazer uma correção. Você falou, é chato, aí tem esses caras. Olha, eu realmente a gente acha chato quando a gente não sabe o que é, né? Agora vocês desmistificaram um pouquinho para mim e eu já tô agora tendo mais carinho, não tô tendo mais tanta aversão. Pra gente é super legal. Então, muito legal, muito legal. Muito obrigado Marcos Matos, Fernando Alarcon, da WFlow. Eu sou o Karim Feres, nós estamos aqui no Tudo é Possível Finanças, analisando essas coisas para você ter uma vida melhor, porque a gente acredita que realmente tudo é possível. Então aí nos sigam em todas as redes sociais, nossa plataforma principal é o YouTube, mas estamos aí também nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e outras. Então, pessoal, tudo é possível, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Valeu!